Bem-vindos ao episódio número 6 do Independente Químico Podcast, hoje com a doutora Alessandra Dil. Muito obrigado, doutora, por estar aqui. Eu que agradeço, Marcelo, o convite, poder estar com você e as pessoas que te seguem, né? O seu currículo é muito impressionante. Eu destaquei aqui uns pedaços que vão ser o que a gente vai falar mais. Você é médica, psiquiatra, com especialização em dependência química. Você também é uma referência quando o assunto é dependência e sexualidade. E você está lançando, ou acabou de lançar, você também é presidente da ABAD, Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, da qual eu sou associado. Eu tenho o prazer de receber o conteúdo, um monte de conteúdo bacana da ABAD, e você está lançando agora o livro Mulheres e Dependência Química. Por favor, conte tudo das diferenças das mulheres para os homens em relação à dependência. Exatamente. Esse livro ele veio muito pensando nesse contexto. Eu já tenho vários outros livros publicados sobre dependência química, mas nenhum deles tinha um enfoque aprofundado para a temática como eu acho que deveria. E entre as principais motivações para isso, né, Marcelo, sem dúvida, é esse fenômeno epidemiológico crescente que a gente vem observando aí, que cada vez mais as estatísticas, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, mostrando que mulheres estão numa curva, né, crescente, né, com relação a determinadas substâncias. No mundo inteiro? Eu não sabia. Em vários lugares do mundo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, um dos últimos levantamentos de 2018, que fez um levantamento nacional dos Estados Unidos, que é o SAMHSA, né? E que fez um recorte para as mulheres acima de 18 anos, falam, por exemplo, que 2 em cada 5 mulheres têm problemas com o uso de álcool, né? 1 em cada 8 mulheres norte-americanas tem problemas com álcool e outras drogas ilícitas. E aqui no Brasil, a gente tem observado, por exemplo, que principalmente o bebê em binde em mulher também claramente vem aumentando. Beber em binde? Beber em binde. Beber em binde é o clássico, né? Beber muito em curto espaço de tempo, né? E que na pesquisa a gente fala 4 doses para mulheres, 5 doses para homens de álcool num período de 2 horas. E que é um bebê que está atrelado, com certeza, a comportamento sexual de risco, a trauma, a eu dirigir intoxicada, a eu não conseguir negociar minha camisinha se eu estou intoxicada na balada, a pegar carona com alguém intoxicado, a ter queda, trauma, toda a sorte, né, das questões que uma intoxicação pode ocorrer. E é exatamente esse uso, né, crescente, não só um uso nocivo, mas o uso também num padrão de dependência, que preocupa, né, a todos nós. Então, isso já é um fenômeno bastante antigo, né? E aí, pensando nesse fenômeno que vem ocorrendo, aumentando bastante o consumo de substâncias nas mulheres, né? Determinadas drogas em mulheres colam mais do que nos homens. Então, já respondendo parte da sua pergunta, quais são as especificidades ou as diferenças. E aí a gente vê claramente que benzodiazepínicos, algumas analgésicos prescritos também para dor, por exemplo, as mulheres recebem mais esse tipo de prescrição, né? Também podemos Você pode citar o benzo? Quais são os benzos? Benzodiazepínico é uma classe de medicamentos, né? Que famoso clonazepam, o Rivotril, que é o medicamento mais prescrito no Brasil. O Rivotril curiosamente, vende que nem água, né? Vende que nem água, mais que, né, que Tilenol, se eu não me engano, aí, tá? Então, esse é um tipo de medicamento, né, que as mulheres fazem mais uso do que os homens, né? Assim como os remédios para dor, né? As mulheres, então, vão receber mais prescrição, não só porque talvez algumas questões são mais prevalentes nela, mas também porque elas buscam mais a atenção primária, o postinho de saúde e o médico do que os homens. Então, com isso, ela também recebe mais esse tipo de prescrição, né? E outras drogas, né, que também a gente vem observando esse crescente. Eu ia falar das anfetaminas, né, que as anfetaminas também é outra droga que cresce, né, no universo feminino por questões que a gente já sabe de padrões de beleza. Então,
Esse é um cenário, né? Essas três que você citou, o Rivotril, família do Rivotril, esses dois... Remédios de remédio para dor, que são os dor e as opiáceos, anfetaminas. opioides e as anfetaminas. Nenhuma delas está associada ao prazer, né? São associados ou para acalmar a dor, diminuir a dor, a se acalmar, não são drogas associadas à festa ou à balada. Né? De certa forma, penso que pode dar prazer sim, né? Porque traz alguma gratificação, no sentido de ir de encontro, principalmente aquilo que eu quero tamponar, né, Marcelo? Muitas das pessoas que começam a desenvolver problemas com essas substâncias, elas se automedicam, tomam a mais do que a gente orienta, e estão aí querendo tamponar sentimentos, se anestesiar, né? Então, a anestesia é o prazer, né? É isso. Eu ficar anestesiada ou vulgarmente chapada é o prazer que muitas das mulheres buscam. Então, penso que, né, nesse perfil epidemiológico crescente, existem algumas substâncias que impactam mais nas mulheres e outras que vêm, né, numa marcha crescente aí, de consumo aumentado também nesse público feminino. Então, isso nos preocupa, entre outras coisas, por quê? Porque algumas dessas mulheres vão adoecer com esse uso de substância, né, e vão precisar de tratamento, né? E, infelizmente, esse acesso ao tratamento ainda é muito ínfimo, eu diria, para as mulheres, né? A gente não tem, desde a prevenção, lá nas políticas públicas, com foco, né? Eu sabendo que são substâncias que são mais consumidas em mulheres, quais são as estratégias, então, de prevenção que eu posso atuar para que esse consumo diminua nesse público? Bom, nós não conseguimos frear alguma coisa, doutora? Eu desconheço qualquer trabalho de prevenção, fora iniciativas particulares. As prevenções, elas são, ainda no nosso país, né, muito, de novo, quase que inexistentes, né? Os programas que nós temos hoje, como um todo, eles já foram avaliados nas escolas, principalmente, e foram avaliados como programas que não funcionam, né? O que funciona sempre é uma intervenção, funciona melhor, são as intervenções comunitárias, mas poucas delas, Marcelo, eu ouso dizer, que também conseguem olhar para as questões de gênero, né? Para as questões, eu fazer política, uma política de prevenção que olha para gênero no nosso país. Outros países têm outras iniciativas, os Estados Unidos principalmente, já tem programas escolares que eles falam, bom, o nosso problema aqui é tal droga em meninas, então como é que nós vamos lidar com isso? Então desenvolve algum programa, algum projeto que foca em mulheres e meninas, e isso tende a fazer a diferença, né? Além disso, como eu estava falando, então começa lá, perdi essa barreira da prevenção, o que eu começo depois a pensar quando elas adoecem por uso de substâncias? Então nós vamos pensar quais são as ofertas de tratamento. E o que a gente tem hoje de oferta de tratamento para a mulher ainda é muito pequena, né? Muito provavelmente você já recebeu outros colegas aqui nesse canal que falaram exatamente a mesma coisa que eu estou falando para você. Além da mulher demorar a chegar, né? Quando ela chega nos dispositivos que são portas de entrada do nosso sistema de saúde, que é a atenção básica principalmente, muitos profissionais não foram treinados para olhar, perguntar, saber, né, identificar problemas com o uso de substâncias. Então, isso também é outra coisa preocupante, né? A idade das mulheres e os homens de começar, mais especificamente da bebida, elas começam na mesma idade, em uma idade similar? Em geral, essa idade hoje, talvez os meninos comecem ligeiramente menos que as meninas, né? Mas a gente tem tido uma convergência nos últimos anos, né? Alguns poucos estudos escolares, né? Mostrando o quanto as meninas estão convergindo para praticamente começar muito próximo aos meninos, né? Então, também é outra questão que chama atenção. E elas ficam, é correto dizer que as mulheres se tornam dependentes do álcool mais cedo, até pela questão da composição do corpo?
Sim, as mulheres, elas desenvolvem uma dependência mais rápida do que os homens e com um prejuízo também em curto espaço de tempo. E isso tem a ver com alguns fatores biológicos, né, que se refere à famosa enzima álcool-aldeído desidrogenase, que nós mulheres, vamos dizer, temos ela uma certa debilidade no nosso organismo, e ela então metaboliza o álcool, né, de uma forma mais lentamente, é por isso também que a gente se intoxica mais rapidamente, né, do que os homens. Nós temos mais volume de água corporal, temos mais gordura, nossos hormônios, estrógeno e progesterona também atuam nessa interface aí do álcool, fazendo com que o álcool atinja, né, ou danifique, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, né, o organismo feminino de uma forma diferente. Então, tudo isso vai contribuindo para que a gente, quando chegar ao tratamento, nós temos efeitos, né, muito prejudiciais ao nosso corpo, que é o tal do efeito telescópio, né, ou efeito telescoping, né, em que a mulher chega com uma história talvez de anos menos de uso do que os companheiros, né, mas com prejuízos psicológicos e físicos iguais ou maiores que eles. Os hábitos em relação ao álcool também, o comportamento é diferente, porque no homem, pelo menos, acho que ainda estamos nessa bobagem, né? Mas tem aquela coisa na adolescência, do bebê é macho, bebi 8 caipirinhas ontem. Mulher não tem essa estupidez, né? Acho que, assim, né, os casos que acabam chegando para tratamento, a grande maioria vai falar que eu comecei a beber ou usar substâncias de uma forma geral apresentado pelo meu companheiro, né, ou pela minha parceria afetiva. Essa é o comum. É muito comum, né? E quando eu digo parceria afetiva, né, Marcela, eu estou falando tanto para as mulheres que são heterossexuais, quanto para as mulheres de uma orientação homoafetiva, né? Porque nesse caso, muitas vezes, a parceria, que é a companheira ou a esposa, né, no universo lésbico, isso também é muito comum e também interessante de se observar, né? Por outro lado, eu também acho que, além dessa questão do companheiro apresentar, eu acho que a gente também tem que botar um pouquinho aí na conta da indústria do álcool, sabe? Porque nos últimos anos, as propagandas, né, muitos anos, décadas, né, a propaganda do álcool, assim como do tabaco, tem mirado o público juvenil, jovem e as mulheres, né? E vendendo mensagens que a gente já está, vamos dizer assim, careca de saber, né? Novos disfarces, velhas estratégias para um marketing que é direcionado ao público feminino, com questões que vão de empoderamento, liberdade, né? Você também pode. Então, ao mesmo tempo que a sociedade dá essa mensagem para o menino, que você falou aí, que você é macho, você tem que beber, você dá conta, a indústria do álcool vem de uma forma, eu ia falar subliminar, mas para mim já está quase mais que direta, né? Dizendo, você pode beber, né? Você pode ser devassa. Olha a Sandy, como a Sandy é devassa. Por que você não pode ser? Falando a marca aí gratuitamente da bebida, né? Mas é que impactou muito, né? A indústria do álcool captar uma figura como a Sandy, né? Que é muito identificada com uma galera jovem, respeitada pelo seu talento por essa galera jovem. E aí, essa pessoa que tem essa figura angelical, né, feminina, ela vende, né, que você é devassa e você pode beber também, isso impacta enormemente no público feminino. E, para mim, infelizmente, a Sandy fez um desserviço aí, emprestando a imagem dela à indústria do álcool. Então, e isso também não é só para a indústria do álcool, né? Vamos botar também na indústria do tabaco, que vem fazendo a mesma coisa que já fez anos atrás com cigarros comuns e agora com cigarros eletrônicos, que também tem impactado no público feminino. O problema não é a regulamentação. Eu comecei, uma curiosidade, eu comecei minha carreira de publicitário, eu trabalhava numa agência grande chamada DM9 e meu cliente era Souza Cruz. Eu atendia campanha, trabalhava com 2 marcas de cigarro. Eu vendia drogas lícitas. Mas eles, minha experiência com eles sempre
jogavam com as regras que podiam. Está aqui a legislação, você tem que usar tais e tais advertências, era tudo feito milimetricamente, não tinha, nunca houve qualquer conversa de vamos ser malandro e tentar disfarçar, nunca houve na minha relação com eles, sempre foram muito profissionais. Mudaram as regras do jogo, opa, pararam de anunciar, acabou, pararam de patrocinar, o que vai fazer? Segue as regras. Então, no caso da bebida, o problema não é a regulamentação, as leis que estão erradas? Eu acho que talvez a gente deveria, né, rever a regulamentação, com certeza, com a questão da publicidade, que já foi revista com o tabaco, né? No sentido de a gente não ter mais propaganda de cigarro, né? Aquele clássico homem cowboy que vinha no seu cavalo, né, no seu cavalo vendendo Marlboro, né, que até nos hoje... Nos anos 80, se alguém tiver curiosidade, der no YouTube, nos anos 80, eles falavam quase que literalmente, os machos fumam Marlboro, era quase isso. Então, eu comecei, eu trabalhei no final de 99, 99 até os começos dos anos 2000, quando foi restringido tudo. E eles pararam de um dia para o outro. Sim, pararam não, né? A indústria do tabaco começou, então, a ter... Onde que tem a brecha aí nessa lei e que a gente consegue, então, vender o nosso produto através, né, por exemplo, dos pontos de venda, que é uma das questões, né? E aí vai, né? A mesma coisa, acho que o álcool hoje, além de tudo, né, tem uma questão que a gente não tem propaganda de destilado mais em TV aberta, né? Provavelmente você não vai ver uma propaganda né, às 14 horas da tarde, numa TV não paga de um uísque, né? Mas na TV não, mas você vê no relógio de rua, eu vejo todo dia. Às 6 da manhã, às 7 da manhã, relógio de rua, propaganda de uísque, propaganda de gin. É quase que o meu caminho eu fico vendo inteiro. De casa para o clube, eu vejo isso de manhã. Então, mudou. Eu não posso anunciar uma TV aberta, né, em horários determinados, mas eu vou lá e vendo essa bebida, óbvio, e com propagandas extremamente criativas, né, Marcelo? Eu acho que se a gente tivesse publicitários assim tão criativos, né, na prevenção, né, quem sabe, né, nós vamos ser publicitários muito criativos para fazer propagandas que concordo muito com o que você está falando, concordo muito. Acho que devia ser, podiam tirar aquela advertência de 5 segundos que pouco muda e transferir esse dinheiro para uma agência que não tivesse conta de bebida alcoólica, para esses sim fazerem a campanha de prevenção. E acho que teríamos coisas espetaculares e muito mais eficientes. Com prevenção que talvez alcance até... É que, assim, a indústria do álcool e do tabaco fala que faz responsabilidade social, né? Mas, na verdade, não faz, né? Esse papinho de responsabilidade social, a gente sabe que não existe, é para inglês ver na sua grande maioria. E nós, assim como pesquisadores e como profissionais da saúde, temos que estar muito atento, né, a esse assédio, inclusive, né, e essa boa intenção aí, às vezes, da indústria para essa venda, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né, é que não é de hoje que a publicidade, o marketing das indústrias tem mirado no público feminino. Essa questão do sabor também é algo que se pesquisou, se identificou e sabe que isso agrada ao público feminino, né? E a mesma questão a gente vem observando hoje com vários sabores para os dispositivos eletrônicos de fumar, desde, esses dias eu vi manga, menta, até pepino, né? Sabores dos mais diversos, para que esse cigarro fique mais agradável, mais palatável, principalmente no início desse processo de iniciação e, né, depois a pessoa, claro, vai desenvolvendo uma dependência. E tudo isso tem um foco no público feminino, né? Que fazer a situação, a gente tem uma cultura permissiva demais em relação à bebida. A história de só beber depois dos 18 anos no Brasil é piada, né?
Não sei, esse final de semana, conversando com um amigo, ele tem uma filha de 15 anos, ele falou que foi a primeira vez que ela ia numa balada, e era uma balada que tinha open bar. O que o pai faz? Ela tinha, Marcelo? 15, que ela tinha? 15 anos. 15, então. Acho que o pai Proíbe, não tem que deixar ir, né? O pai não tem que deixar ir. Claro, se é uma festa open bar, em que o adolescente é convidado, né, a beber o quanto ele quiser, né? Primeiro que ele vai ser servido bebida para ele ou para ela, né? E isso é proibido por lei, a gente já sabe, né? E é exatamente isso que foi a nossa último PL, a última nota técnica, né? Ao PL, não sei se você acompanhou, da BEAD, que está tramitando, né, esse PL, que é o 486/2018, né? E que fala sobre crianças e adolescentes não poderem permanecer no mesmo ambiente em que o álcool é servido livremente. Então, o open bar é típico, né? Festa de formatura do ensino médio, né? Servimos ou não bebida, né? Isso é uma discussão comum, todos os anos os pais ficam nessa questão de que eu não vou proibir, será que eu posso, será que eu não posso? Tem uma lei que já regulamenta essa questão, e acho, né, que os pais, né, não entendem não só a questão de que lei existe para isso, mas que a lei ela tem a ver com quanto mais precoce você começar a usar, mais chances de você desenvolver dependência. Quanto mais posterior a essa idade você começa a beber, você tem menos chances de desenvolver dependência. Então, só por aí, né, já é uma questão, e a outra é você fazer algum tipo de lesão cerebral mesmo, né? Depois dos 18 e você beber de uma forma séria socialmente, por que não, né? Mas antes disso, se a gente puder protelar, pelo menos é o que eu faria com o meu filho, com a minha filha e com meus sobrinhos, diante de todo o conhecimento que nós já temos hoje Sim. A respeito dessa questão, né? Mas é difícil no Brasil, eu claro que concordo, tenho um enteado, eu não tenho filho, mas um enteado de 13 anos, então esse assunto a gente já conversa, mas eu não tenho dúvida que vai chegar algum momento que todos os meus amigos estão bebendo, posso experimentar, e não é fácil. Não é fácil, mas o argumento eu uso o mesmo que o seu, que eu e a minha mulher falamos, quanto antes começar, pior. O cérebro está em desenvolvimento, os prejuízos são maiores, e é maior a chance acho, os melhores argumentos. E, além disso, né, acho que a gente pode incluir aí nessa conta o fato de que, embora, meu filho, você é adolescente, o que você mais quer no mundo é pertencer, ser igual a todo mundo, você não precisa ser igual a todo mundo. Se todos os seus colegas estão bebendo, né, então a gente também tem que rever, né? Será que eles eles pressionam você para beber? Essa é a questão. Porque nessa faixa etária, como você sabe, tem uma pressão dos pares muito importante. E a gente lidar com esse paradoxo, que eu acho difícil, que é, eu quero pertencer e quero ser igual, né? Eu não quero ser diferente, quero ser aceito. Para ser aceito, em geral, eu tenho que ser igual. E aí, ser igual significa beber igual, usar droga igual, ter comportamentos sexuais igual, né? Ter comportamentos, né? Ligados por exemplo, a bullying e a vandalismo, que alguns adolescentes aí podem, né, captar. Ou eu posso me identificar com outros valores dessa idade, né, que também são super bacanas, né? E aí acho que identificação com esses valores positivos, sem dúvida, pode fazer total diferença, né, para um adolescente crescer saudável e poder, depois dos 18 anos, quem sabe decidir, né? E ele poder beber de uma forma mais saudável e segura. Hoje em dia, vamos falar do adolescente, do adulto, menos de 18 anos é legal, mas hoje em dia já não existe dose considerada segura, né, de álcool, correto? Exatamente. Uhum. Mas o que uma pessoa, quando é que a pessoa fala assim, opa, tô passando da linha, eu já não... Porque, né, beber socialmente 5 dias por semana durante 20 anos não é socialmente.
Qual de concreto? Dá para a gente traçar uma linha? Essa pergunta, sabe por que eu acho difícil responder? Antes nós tínhamos o beber de baixo risco e o beber de alto risco, né? Que eram 7 doses ao longo da semana, até 7 doses para mulher e 14 doses para homens. E isso caiu por terra por N coisas. A gente recomendar algo assim, eu tenho que botar várias vírgulas, né? No sentido, e se for gestante? Eu posso falar isso? Se for adolescente, posso falar isso? E se for uma comorbidade psiquiátrica grave? Se a pessoa toma remédios psiquiátricos, por exemplo, será que ela pode beber dessa forma, né? Mesmo que eu recomendar para ela, tome 2 cálices de vinho por dia, né? E assim por diante, né? Então, esse limite, exatamente que você está falando, o pragmatismo, né? Da quantidade, a gente tem deixado cada vez mais esse númerozinho em desuso, né? Porque cada um tem uma especificidade imensa para cada indivíduo aí, né? E isso eu acho que deve ser levado em conta quando a gente vai pensar em fazer uma recomendação que é para a população geral, né? Então, agora, né, penso que, né, a pessoa, a bebida, né, Marcelo, o meu parâmetro talvez é um pouco assim, né, um indivíduo adulto, a bebida tem que entrar na vida dele, né, não como parte da refeição, sabe? Ela não é o alimento, como em muitas famílias a gente percebe, e que a celebração também fica condicionada ao bebê, né? Que a bebida possa entrar nas famílias de uma forma mais, eu ia usar a palavra lúdica, né? Mas que ela possa entrar como um drink, né? Eventualmente que aquela família queira tomar, né? E ela não é contumaz todo santo dia, ou que exista a necessidade de, tá? Nós não vamos nos divertir neste churrasco se não tiver bebida, né? É impossível comer uma macarronada sem uma dose de vinho. Será? Né? E acho que tudo isso tem a ver, entre outras coisas, também com o tipo de cultura que a gente está inserido, né? Talvez eu disser exatamente isso que eu estou dizendo para um italiano, ele vai falar, ma que, né? Ma que, né? Como, né? Que não é possível eu tomar um cálice de vinho todos os dias, que é o que a grande maioria dos italianos fazem, né? E também a gente pode perguntar, neste momento, para a rainha Elizabeth, né, da Inglaterra, né, que vem tomando, parece que o seu cálice aí todos os dias, né? E ela vai responder, talvez, para você, pois é, tomei a vida inteira, né? E estou aí com 90 e tantos anos. Mas, com certeza, né, a rainha Elizabeth é fora da curva, né? E não é uma recomendação, talvez, que sirva para todo mundo. Aliás, isso que eu estou falando só reforça algumas falas que eu vejo no dia a dia, né? Quando eu falo alguma questão de uso de substância para algum paciente, eles falam, mas meu tio tomou até não sei quanto, minha família, não sei quem fumou até não sei quanto. Eles sempre se apegam a esse exemplo aparentemente bem sucedido para eles, né? Para justificar o seu uso, principalmente com maconha, cigarro, né? É algo que é muito comum também. Minha sogra é fumante, ela tem 72, ela é fumante, tem problema de respiração, desenvolveu, ela está com efizema. O pai dela precisou de oxigênio no final da vida, e minha mulher vive na luta com o cigarro. Nesse momento, ela parou, tá, já quase um mês sem fumar. E ela falou para minha sogra outro dia desse, mas a Rita Lee fumando aí com 90 anos, e minha sogra falou, bom, você não é filha da Rita Lee, você é minha filha, né, que está com efizema. Não dá para a gente escolher um exemplo aqui, outro ali, para servir de referência para maus hábitos, né? Exatamente. Voltando um pouco à questão da mulher, sobre o tratamento, as diferenças. Eu, quando estive internado no Baihauck, sei que você já foi chefe de pesquisa lá? Não, fui preceptora dos residentes. Foi lá que eu me internei. E a imensa maioria era homem. Então, claro que a mulher já se sente desconfortável de ir.
Mas o que mais? Primeiro, a sua recomendação, no mundo ideal, ela estaria só com mulheres, num ambiente só? Perfeito, perfeito. Porque o Bairral tem um setor que é o mirante, que é o privado, né? Que eu acho que onde você esteve, que é misto, tá? Sim. O que para mim, assim, já deveria nós termos mudado isso há um tempo, né? E isso, porque todas as pesquisas dizem isso, e também na prática clínica eu vejo que não é benéfico para a mulher estar num mesmo setting de tratamento que os homens, né? Já no SUS, né, desse mesmo hospital que a gente está falando, né, existe um tratamento que é específico e exclusivo para as mulheres. Elas não ficam com os companheiros masculinos. E existem várias razões para isso que eu poderia te falar. E uma delas é que nós temos questões distintas dos homens. Tem coisas que eu vou me sentir mais à vontade para falar com meus pares, né? Eu vou poder estar abertamente falando sobre a minha sexualidade, sobre o que eu fiz na ativa, né? Muitas dessas mulheres não vão falar sobre prostituição, não vão falar sobre violência doméstica quando tem companheiros masculinos. A outra coisa que eu percebo, além da questão, é que esse projeto terapêutico, né, ele precisa ter um olhar para aquilo que é das demandas da mulher. E que num ambiente misto, isso fica um pouco perdido, né? E às vezes a gente tem que ficar lidando com intercorrências de namoro, de assédio, de intercorrências que tiram o foco, muitas vezes, do objetivo primordial que nós viemos fazer aqui, que se tratar do nosso alcoolismo ou do uso de substâncias, né? Traumas é uma questão presente tanto no universo masculino quanto feminino, mas para as mulheres as questões de violência são muito maiores, né, Marcelo? E falar sobre isso com as iguais é a tal da sororidade, né, que eu me sinto apoiada, mas também espelhada, porque esse é um ambiente que eu vou poder contar seguramente, né? Tanto que você sabe que os grupos de alcoólicos anônimos online cresceram muito na pandemia, felizmente, e cresceram, o que eu mais vi foi grupo de propósito feminino, de alcoólicos anônimos se estruturando, né? E eu sou amiga de alcoólicos anônimos, então participo de algumas convites para participar de algumas reuniões com algumas delas, principalmente da Coxa de Retalho, que são reuniões de propósito feminino, e o que eu ouço muito delas... Desculpe, Coxa de Retalhos eu não conheço, é uma instituição... Não, é dentro do AA, né? Ou seja, do AA. Exato. Elas se reúnem, então cada sessão tem a sua, são reuniões de propósito feminino, né? E elas falam e verbalizam isso, né? Que aqui entre as minhas iguais, eu me sinto mais à vontade. E a reunião virtual, acho que deu para a mulher também a maior facilidade dela, ela está naquele afazer de casa, cuidando da criança e tal, ela sabe que vai ter a reunião, ela, né, se senta, liga o celular dela e ela está ali de olho na reunião e às vezes de olho na sua cria, né? O que antes, no presencial, isso era muito mais difícil, né? Uma mulher sair de casa, né, para chegar numa reunião, com certeza é mais difícil do que um homem chegar numa reunião de Alcoólicos Anônimos e 12 Passos, né? Além da vergonha, do estigma, né? Isso tudo que é comum aos dois, e com certeza para a mulher é maior, mas, além disso, eu tenho que, com quem eu deixo criança? Né? Sim, que horas que eu vou? Quem me leva? Né? Exato. Então... acho que foi na pesquisa Lenar, que acho que mostra, né, que uma pesquisa muito grande, que quem leva, em geral, é a mãe, né? Quem leva o dependente. Quando é mulher... Lenard. Falta Lenard. O marido ou o pai não é parceiro igual a mulher, né? Sim, elas estão sozinhas, a grande maioria, nesse processo, né? Para chegar ao tratamento, falta esse suporte familiar, porque se ela se relaciona com um sujeito que já tem problema com substância,
ou ele já saiu dessa relação, né? Ou está pirando muito aí, usando substâncias, e ela vai com quem, né? E as crianças, com quem deixam? Já homens, eles sempre têm alguém que leva, e esse alguém é a mãe, é a companheira, que não só para grupo de alcoólicos anônimos, mas falando para acessar o tratamento, né? Essa família está sempre ali, né? E as mulheres não. Então, mais do que nunca, né, principalmente movimentos sociais que apoiam, que suportam mulheres dependentes químicas e em recuperação, são extremamente necessários, porque essa caminhada é solitária. E essa caminhada ela é mais solitária ainda, né, Marcelo, quando a gente fala em interseccionalidades. Não sei se você já ouviu falar dessa palavrinha, Não. e existe, então, inúmeros estudos e bibliografias falando do que é a interseccionalidade. E por que a interseccionalidade importa aqui para gênero e para a dependência química? Porque nós, mulheres, além de ter toda essa complexidade e essa dificuldade, nós não somos todas iguais. Nós não partimos de um mesmo lugar para acessar esse tratamento, né? Além das questões, né, de privilégios que uma mulher cisgênera, heterossexual, branca tem, de classe média alta, é bem diferente de uma mulher trans ou uma mulher negra, lésbica, periférica e de baixa renda. Né? Ou seja, esses grupos, por exemplo, que eu falei agora, eles não saem do mesmo lugar nessa corrida para acessar oportunidades e, inclusive, o tratamento. Né? Então, interseccionalidades importa, quer dizer, essa mulher negra, com certeza ela tem outras vulnerabilidades. Além da adicção, existe o racismo, né? Além do racismo, da adicção, existe a mulher lésbica, homofobia, né? Lesbofobia. Pode falar. A gente estava falando agora da relação, das diferenças entre os gêneros e a relação com a dependência química, e sobre sexualidade e dependência química, que eu sei que também é especialidade sua. Uhum. Para homens e mulheres, o que eu vejo Homens e mulheres, eu não que sabia adictas, das né? diferenças. O que eu vejo na prática, infelizmente, e as pesquisas também mostram, né? Mulheres acabam, né, que por uma questão relacionada, entre outras, ao patriarcado, muitas delas têm dificuldade de lidar com o seu prazer e com a sua sexualidade, né? Porque isso foi anos e anos reprimindo em qualquer mulher, em grande maioria das mulheres, independente dela ser adicta ou não, tá? Mas uma mulher adicta, muitas vezes, ela acaba, né, permitindo esse sensor, vamos dizer, ele fica diminuído, né? E os comportamentos sexuais de risco, eles vêm à tona, né? Porque na hora de negociar uma camisinha intoxicada, a mulher, com certeza, né, Marcelo, ela acaba, na grande maioria das vezes, cedendo, né? E aí aumentam as chances de né, infecções sexualmente transmissíveis, além de uma gravidez precoce, né? Outra coisa que eu acho que eu percebo, assim, é também relacionado será que uma mulher adicta consegue, né, perceber e dar seu consentimento sexual, né? Eu dizer que não é não? Nessa questão. Pode perguntar. Eu tinha pensado já numa pergunta para você, especificamente disso. O não é claro. Mas, às vezes, a mulher vai estar sem condições de falar até o não, e, eventualmente, ela vai estar com um cara bêbado, igual a ela. Existe alguma legislação no mundo? Existe alguma coisa que ajude a proteger os dois até nessa situação? Pensando que o cara não é os dois estão bêbados, os dois estão ali inconscientes. Os dois assumiram e ela não fala risco, não. né? Claro, os dois assumiram risco, mas o falar não, a ausência do não, consentimento não é a ausência do não, Exato, e sim a presença do sim, né? Então, essa frase eu gosto muito. Consentimento sexual não é a ausência do não, mas sim a presença do sim. Sim, eu quero transar com você. Não, eu não quero transar com você.
Então, mas e se ela estiver super bêbada? Intoxicada, né? Intoxicada. O cara já não deveria, né? Realmente não deveria se aproximar. Eu entendo que, né? O que a nossa sociedade às vezes faz, né? É um pouco culpabilização, e o álcool entra ali muitas vezes como um atenuante, e que para mim ele é um agravante dos dois. Né? O cara que bebeu e essa moça que também bebeu não conseguiu dar o seu consentimento, ou esse consentimento não ficou claro, né? E ela pode depois, obviamente, muitas mulheres, aliás, foram estupradas e nem sequer sabe que foram estupradas numa condição como essa, né? Por conta que esse consentimento não é claro. Além disso, a nossa sociedade ela dá informações claras, né, para os rapazes que, e principalmente a nossa brasileira, de que ele tem que insistir. Você provavelmente, como garoto, já ouviu isso. Ó, meu filho, ela não quer, mas você, né? E a menina foi ensinada a ser difícil. Então, minha filha, você faça que não queira, né? Mas você quer, mas você faz de conta que não quer. E o rapaz tem que insistir, porque ele já sabe que ela foi ensinada a fazer isso. Então, parece que é um jogo de meias-verdades, né? E que acaba só por confundir aquilo que, para mim, deveria ser muito claro de desejo, quero, não quero, e qual é o limite de tudo isso, né? Para que eu ultrapasse essa barreira. Então, muitas dessas mulheres, elas não têm essa consciência, as mulheres alcoolistas, as mulheres usuárias de droga, que aquilo que aconteceu com ela foi uma violência sexual. Que, né, o seu corpo é o seu, onde você habita, né? Você habita dentro do seu corpo ele não é um objeto, né, de sexualização e de sedução. E, infelizmente, né, os corpos femininos, os corpos trans, os corpos das mulheres negras, né, são vistos muitas vezes, né, Marcelo, com esse olhar sexualizado e acaba, né, levando, entre outras coisas, né, muitas vezes a um assédio, e a questão do álcool nesse contexto meio que escurece tudo, vamos dizer assim, ou deixa tudo muito nebuloso, né, para que essa pessoa entenda isso, né. Além disso, fiquei pensando aqui, né, que entre as diferenças, né, o homem dependente químico, ele tende a conseguir dinheiro para adquirir sua droga através de furto, por exemplo, que é uma das coisas que muito comumente acontecem. E já no universo feminino, as mulheres muitas vezes trocam mais sexo por droga do que os homens. Então, o corpo feminino, nesse caso, né, ele acaba sendo, às vezes, uma moeda de troca, né, para a aquisição do uso de substância, e que vulnerabiliza muito mais essa mulher para a aquisição daquilo que a gente já falou, que é HIV/AIDS, e da questão da gravidez precoce, né? E aí vai. Você conhece alguma iniciativa no mundo sobre essa situação de um casal poder transar e se proteger, não ficar, eu quero alguma situação que não precisasse ficar abstrata. Por exemplo, os dois assinarem um acordo, estou de acordo, vamos ter relação. Claro, é super antirromântico, mas, sei lá, seria alguma coisa concreta. Um bafômetro, um aplicativo do bafômetro, ela grava e assopra, eu não sei. Estou pensando em alguma coisa concreta, se existe isso no mundo, para não ficar, não, mas eu falei, eu estava dormindo, mas eu achei, né, a gente não... Não, ainda mais se um deles está... Se eu estou intoxicado, aí que eu não deveria mesmo, né? E a mulher, mesmo ele intoxicado, eu ainda acho, né, Marcelo, que nós mulheres somos mais vulneráveis, e ele deveria se conter, tá? E aí não vou passar pano para homem, não, para isso, né? Infelizmente, a feminista que habita em mim não pode passar pano para esse cara, né?
Eu estou me lembrando aqui agora, mas não tem a ver muito com isso que você está falando, mas é um projeto que tem nas escolas, principalmente portuguesas, né? Eu falei um pouco desse projeto aí num outro congresso da BEAD, e agora me fugiu o nome, infelizmente, mas eles ensinam exatamente os adolescentes no colégio, né? A darem suporte entre pares para aquele cara que está intoxicado e está assediando a outra garota de uma forma inadequada. E até ou a garota que está, né, dando em cima do cara, o cara está dizendo, não, para, né? Então, é um suporte que não é só do homem para a mulher, mas é vice-versa, né? E que eles estão assim, e os portugueses também estudam, eles não investem um dinheiro numa ação e não estudam, né? Então, esse projeto também está sendo avaliado do ponto de vista de pesquisa, até para dizer, tá, isso funciona, né? Até que ponto isso é eficaz, a gente, né, explicar isso para eles. E penso que, sim, com certeza é uma educação sexual muito mais emancipadora, né? Num colégio que vai prevenir uma série de questões, né? Por isso, tudo que a gente falar de gênero importa muito, né? E a gente tem tido no Brasil hoje um medo, né? A palavra gênero, você tem medo da palavra gênero, né? Como se gênero fosse a gente falar de, né? Que nós vamos converter você a uma ideologia de gênero, essa distorção do que fato é uma educação baseada em gênero. E uma educação baseada em gênero, ela precisa ocorrer no nosso país, principalmente para a gente diminuir a inequidade de gênero, as desigualdades de gênero e a violência de gênero, que ainda é altíssimo no nosso país. Claro que tudo isso perpassa por álcool e drogas também, que está relacionado com o que a gente está falando, né? Então, as coisas andam meio que ali juntas. A gente está falando de mulheres e a população de lésbicas, gays, trans, a relação com dependência química desse público é diferente dos homens héteros em geral? Penso que é diferente em algumas as chances e vulnerabilidades para entrar nesse universo de uso de consumo de substâncias. Isso as pesquisas já falam, né? As vulnerabilidades são maiores. As vulnerabilidades são maiores. Por quê? Né? Porque sofro mais estigma, sofro mais preconceito, sofro mais bullying homofóbico e por aí vai. Não tenho, muitas vezes, suporte familiar, então acaba que uma mãe de uma mulher trans que coloca a sua filha trans para fora de casa, né? Onde ela vai encontrar suporte, abrigo, né? Que muitas vezes que a droga que vai abraçar ela nesse universo todo, né? Além disso, acho que das questões de vulnerabilidades prévias para iniciar esse uso, também acho que, de novo, né, nessa população, as questões de violência são muito marcadas, né, no universo LGBTQIA+, né? O quanto a violência é uma temática que aparece constantemente no discurso, né? E o quanto isso tem que ser inserido, né, no nosso olhar terapêutico e no nosso cuidado para essa população. Essa população deveria ter, idealmente, ser tratadas também trans com trans, para se sentirem mais à vontade, assim como mulheres? Então, isso é uma grande discussão, né? Anos atrás, eu era secretária da BEAD e nós organizamos um evento em São Paulo que era examinando as vulnerabilidades, né? Diversidade sexual examinando as vulnerabilidades. E uma das falas de um colega meu que se chama Lucas Santoro, né? Era uma pergunta, será, né, que as vulnerabilidades da população LGBTQIA+, com relação ao uso de substâncias, justifica um tratamento específico? Interrogação. Isso gerou muita polêmica, né? Alguns ativistas dizendo, como assim, né? Vocês querem separar, segregar, né? Nós já sofremos muito preconceito, né? E, na época, eu não entendia muito essa queixa deles, né? Eu falava, não, a gente gostaria, pensando de olhar para a especificidade, oferecer um tratamento mais costurado, customizado, né?
E aí, logo depois disso, né, eu comecei cada vez mais a estudar sexualidade, e aí eu passei a visitar serviços, né, isso foi em 2004, 2005, e minto, 2015. Enfim, Marcelo, agora já estou até perdida aí nessas datas, né? Mas eu passei um tempo na Inglaterra, não, 2004, 2005, só 10 anos de diferença, e ela não sabe qual que é. Mas eu fui para os Estados Unidos e para a Inglaterra, e a gente fui com outros colegas para visitar serviços que atendiam, né, usuários de substâncias e também o público LGBTQIA+, que é usuário de substâncias. E lá não existe esse questionamento, né? Existem tratamentos que são específicos, clínicas que são específicas, né? E com terapeutas, né, que já são muito treinados, né, em terapias que a gente chama de terapias afirmativas, né? Nenhum terapeuta vai ficar querendo te trazer para o armário de novo, né? Ou vai trabalhar exatamente o que você é e o que você deseja ser e como você é, né? Dentro dessa lógica, muitos deles, né, são assumidamente gays, lésbicas e atendem, então, outras pessoas que também são da população LGBTQIA+, AP, né? Cada vez as letrinhas crescem mais. E se eu, gay, quero ir para um grupo de alcoólicos anônimos heterossexuais, sou bem-vindo. Mas se eu quiser ter um grupo de alcoólicos anônimos com um propósito gay, também posso, né? E isso nos Estados Unidos já existe há muito tempo, né? Existe um livro chamado The History of Gay People in Alcoholics Anonymous. Então, Alcoólicos Anônimos, pioneiro nessa questão também de ok, temos um grupo específico. E aí eu demorei um pouco, né, talvez, para entender o que alguns militantes aqui me diziam. Alessandra, o nosso país é tão homofóbico, tão lésbico-transfóbico, que nós não podemos cooperar com a criação de mais guetos. Exatamente o que nós precisamos é que as pessoas entendam, né, que a diversidade existe nesse contexto, né, e que muito provavelmente segregar, criar um CAPS-AD da diversidade sexual, talvez isso só aumente estigma e também não trabalha, né, uma questão importante que é a educação, né, da população e dos meus pares de entender que, cara, nós temos orientações sexuais diferentes, mas o nosso problema com substância é praticamente o mesmo. Talvez como nós chegamos lá, ou talvez como a nossa dor é diferente, né? Os motivos que nos levaram a usar droga pode ser um pouco diferente nesse universo, mas que as nossas diferenças não impedem, né, da gente sentar junto aqui, partilhar. E eu acho que até, né, Marcelo, essa é a riqueza da humanidade, sabe? E hoje eu tenho plena consciência disso, né? Que essa é uma riqueza da humanidade que, utopicamente, eu gostaria, né, que nós tivéssemos terapeutas que pudessem, né, ser orientados a entender, né, aspectos do universo, né, da população LGBTQIA+, para quando um indivíduo trans, uma lésbica acessa um serviço, ele possa ser entendido dentro dessa sua dimensão. Muito embora existe uma rede que se chama Rede Lacrei, tá? Em que profissionais da saúde, né, são cadastrados na Rede Lacrei e indivíduos LGBTQIA+, procuram a rede já sabendo que esse é um terapeuta, um médico, um psicólogo, né, um conselheiro que é gay-friendly, né? É um lugar que eu não vou precisar passar pelo outing. O que quer dizer isso? Eu ter que sair do armário, eu ter que falar da minha parceria que essa pessoa não entende, eu vou falar de hormônios, que é desse universo, essa pessoa não entende nada. Ela faz perguntas, às vezes, constrangedoras, né? Do tipo, quem é o homem ou a mulher da relação? Ou, né? Como é que não sabe como me chama, né? Insiste em me chamar pelo pronome do qual eu não me identifico. Então, para que eu quero passar por tudo isso de novo, né? Então, por esse lado, eu penso que um tratamento específico ia ser muito interessante, porque eu acesso, né, um serviço do qual a gente já
fala a mesma língua, eu já entendo esse universo, né? E a gente já pode ir para o step seguinte. Por outro lado, se a gente cria essa especificidade tão grande, a gente perde, né, de você ver, né, que a diversidade existe e ela está aí, e essa é a riqueza da humanidade. Não sei se eu expliquei, se me fiz entender aí. Bom, eu entendi que, no final, se a pessoa se sentir à vontade de ir Ela que vá. com toda, ela que vá, e se existir uma opção dela ser só com o grupo dela, que ela vá também. No meu caso, no Bairral, tinha mulher, poucas, tinha gay, eu fiquei, inclusive, dividi quarto com gay durante um bom tempo. Não sei se nunca foi questão. A questão era o que nos unia e nos colocava todos na mesma situação. Talvez era a nossa porque... dependência, dependência. Todos nós tinha chegado lá com o rabinho entre as pernas, feito um monte de besteira, morrendo de vergonha e querendo recomeçar. A sexualidade ali era... Mas porque você, Marcelo, é talvez, né, essa pessoa desconstruída, né? Você é um hétero desconstruído, ou você não é uma pessoa homofóbica, né? Você está... Sim, né? Quanto mais certo... Quanto mais certo a gente está da nossa sexualidade, né, menos eu tenho medo do diferente de mim, não é? Porque a homofobia nada mais é, né, do que medo da reação àquilo, né, que eu tenho muita dificuldade de entender, ou que há quem diga daquilo que eu tenho desejo, inclusive, né? Eu tenho medo de lidar com esse desejo, e aí, óbvio, isso me atrapalha, e eu lido com isso como? Atacando, né? Você que tem que sumir do mundo, você que está errado, você que não existe, né? E perde essa oportunidade, talvez, de você exatamente ver isso. Isso aí não foi questão para mim, né? Simplesmente, né? Nós estamos aqui pelo mesmo propósito, né? Então, eu acho que essas diferenças, né? Elas podem ser trabalhadas em grupos específicos ou nesse coletivo, né? Ou ter dentro da temática, né? Mas e é importante tudo isso, sim. Doutora, eu quero saber, você, quando recebe paciente no seu consultório, eles já se decidiram, já aceitaram que são dependentes, ou você pega também aquelas pessoas que não aceitam ainda que são dependentes? Quem dera se eu pegasse só quem já aceitou, né, Marcelo? Ia ser ótimo, meu trabalho, ia né? Ia ser fácil, né? Fácil, ia ser muito mais fácil. Mais fácil, né? A gente já pulava essa etapa, que bom, né? Mas não, nós temos pessoas ainda que chegam muito pré-contemplando, trazido pelas famílias, né? E isso, claro, que torna a nossa caminhada mais difícil, né? Mas não impossível, né? Não é dar murro em ponta de faca. Trabalhando... É dificílimo esse processo, né? Da gente... É fácil quando você está olhando de fora. Tenho certeza que você rapidamente identifica o paciente aí que tem problemas mais sérios do que um eventual abuso. Mas tenho certeza também que deve ser uma luta inglória convencer aquela pessoa que ela precisa parar de beber o resto da vida, né? Sim, por isso, né? Quer dizer, a gente não utiliza mais a técnica antiga que muitos adictos já conheceram aí, que é o chamado confronto, né? Porque o confronto só vai aumentar a resistência. Então, esse sujeito que está chegando ali fala, mas eu não tenho problema, né? Imagina, um pouquinho. Né? É só um pouquinho, eu fumo baseadinho, não, eu tô com tosse, catarro, esse cigarro eletrônico não tem nada a ver com isso, e tantas outras drogas aí, né? Então, tem alguns pacientes aí que estão nesse processo, né? E que muitos deles têm comorbidades psiquiátricas, inclusive, né? E aí o confronto, ele é pouco útil aí. Para esclarecer, diversas, né? Uma depressão, transtorno de ansiedade, né? Isso, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, aí vai, né? Compulsão alimentar, dependência primeiro de sexo. Você vai medicar imagino que a primeira etapa seja tratar essas comorbidades. As duas coisas têm que ser tratadas, as duas condições têm que ser tratadas concomitantemente. Esse é o cenário ideal,
tá? Eu nunca vou olhar para um sem olhar o outro, né? Só que, muitas vezes, numa pessoa pré-contemplativa, talvez eu tenha que utilizar, talvez não, tenho que utilizar estratégias, né? Desculpe, pré-contemplativa... Pré-contemplativo é um do primeiro estágio da entrevista motivacional, né? Que o círculo de motivação não é proposto por Prochaska e de Clemente, né? Quem está nos ouvindo e é da área da dependência química e tem alguma especialização aí já aprendeu isso, né? Que é os estágios motivacionais. Então, o primeiro estágio motivacional pode ser esse: eu não tenho problema, eu uso essa determinada substância, mas eu uso de vez em quando, isso não me causa prejuízo, né? Eu estou com fígado imenso, o médico diz que eu estou com cirrose, mas isso não é do álcool. Né? Isso, né, doutora, tem outros problemas, é o remédio que eu tomo, é hereditário, N explicações para isso. Então, esse sujeito não adianta eu usar de uma forma não empática com ele e dizer, você é alcoólatra sim, né, você bebe, olha o que sua família está nos trazendo. Então, eu tenho que fazer aliança para começo, né, e vínculo é tudo, né, talvez eu tenha que comer pela beirada, né, e não entrar na questão do álcool diretamente e trabalhar para que ele volte para a segunda vez, para a consulta. Esse é o nosso grande desafio, porque a grande maioria vem a primeira e não vem. Então, se quer tratar, trata minha família, né? Se ela está aqui querendo se tratar, né? Cuida dela. E muitas vezes nós vamos ter que começar pela família mesmo, né, Marcelo? Se ele não quer vir, se a família não conseguiu trazer, então venha você, né? Vamos ver o que você está fazendo na sua casa que está corroborando para que essa negação seja tão intensa, né? Para que a vida dele seja tão cômoda, né? Que ele, mesmo com um fígado desse tamanho, não queira mudar, né? E a família é importantíssima nesse processo, porque ela é fator de risco e é fator de proteção. As famílias podem colaborar muito, ou seja, esse sistema familiar, né? Até que ele chega nessa fase de poder falar, nossa, eu acho que eu tenho um problema mesmo, né? A questão é quanto tempo a gente vai ficar esperando, né, Marcelo, entre a pré-contemplação e a contemplação, se ele está em risco, tá? É isso que a gente tem que conversar com essa família, porque tem situações que não dá para esperar, né? E daí seria aí caso nós de vamos internação ter que compulsória. avaliar uma internação involuntária, né? Involuntária. Se ele tem riscos para si e para terceiros, né? Ou seja, eu estou negando enormemente que eu tenha um problema, eu estou dirigindo intoxicado, eu não entendo isso, eu atropelei uma pessoa essa semana, inclusive, por exemplo, né? E aí? Nós vamos ficar esperando aqui, ele atropelar mais quantas pessoas? Não, é que você está citando uma situação super extrema, né? A gente tem aqueles... Eu, há uns 15 anos, eu fui num psiquiatra especializado e ele falou, eu me lembro dele falar, não, você é alcoólatra e nunca mais vai poder beber na vida. E eu não estava preparado para ouvir aquilo. Eu acho que eu demorei, estou estimando, mas eu demorei uns 5 anos, 4, não bebia, não lembro direito, mas demorei. E precisei perder um monte de coisa, chegar ao fundo do poço para falar, eu vou morrer, ou eu me interno ou eu morro. E quando fui, me internei, sabia que nunca mais poderia beber. E muito menos cheirar cocaína, que eu também fazia. Então talvez... Tá bom, a gente vai refletir a respeito disso, né? Quem sabe... Ele falou de um jeito muito... Se ele tivesse... eu não vou culpá-lo, o diagnóstico foi perfeito, mas acho que daquele jeito não ia funcionar, porque é assustador falar, você nunca mais vai poder beber para alguém que 90% da atividade social e 100% do entretenimento está associado à bebida, à droga. Você fala, nunca mais? Eu falo, opa, começa mais devagar, vai uma vezinha por mês, vamos negociar. Doutor, uma última pergunta. Você é correto dizer, então vou fazer duas. É correto dizer que os psiquiatras dessa área basicamente se dividem entre aqueles que defendem a completa abstinência como tratamento e tem aqueles que acreditam em redução de danos. Dá para dividir desses dois? Você fez uma pergunta, né, capciosa, né? Então eu vou responder o que eu acho que os psiquiatras deveriam estar fazendo, tá? A redução de danos, ela não é oposta à abstinência,
tá certo? A Nora Volkow publicou no seu blog recentemente. Nora Volkow é a presidente hoje do National Institute on Drug Abuse, UNIDA, né? Que é um órgão americano super respeitado e que nós aqui no Brasil também super respeitamos esta instituição pela sua excelência. E ela escreveu um artigo, né, falando que the good should not be the enemy of como é, gente? Agora eu me perdi. Bom é inimigo do ótimo, algo assim. Isso, the good, exatamente. O bom não deveria ser inimigo do ótimo, exatamente isso que ela falou, né? E ela fala exatamente desse pragmatismo, né? De que ela claramente fala em redução de danos, tá? Em que a redução de danos ela é um meio caminho para muitos desses casos. Para mim, eu não tenho esse equívoco de achar que a abstinência é contrária à redução de danos, porque elas não são opostas, né? A melhor redução de danos é a abstinência, tá certo? Agora, depende para quem e o que eu vou propor de redução de danos. E, infelizmente, algumas coisas aqui no Brasil, as pessoas entendem redução de danos de uma forma tão distorcida, né? Acham que redução de danos, às vezes, é simplesmente uma troca de uma droga pela outra, né? E a redução de danos, ela veio num momento muito essencial, né? Em que os altos níveis, né, de uso de substâncias associado a HIV/AIDS naquela época, e assim, nós vamos fazer nada para essa pessoa? Se ela não quer parar, eu deixo ela morrer? É isso? Então, a redução de danos, ela olha para esse sujeito e diz, tá bom, eu vou tolerar o seu uso, mas tem um dano aqui, né, que é você transar sem camisinha, que você vai adquirir sobre intoxicação, tá aqui a camisinha, né? Que outro dano, né, nós podemos minimizar até que essa pessoa queira, né? E que eu justamente vou trabalhando com ela, né? Essa motivação, esse vínculo, para que esse processo ocorra, né? Então, tolerar, né, esse uso de uma forma respeitando aquilo que aquele paciente dá conta, né? E algumas pessoas não vão chegar prontas, né? E entendendo que eu tenho que parar com tudo. Melhor seria isso, não tenho dúvida. Eu sempre vou defender isso, tá? Agora, isso não quer dizer, e eu estou lembrando aqui agora de um paciente para citar para você, tá? Que ele veio por conta do uso de álcool e de cocaína dele, né? E ele está indo há 1 ano e meio sem usar essas duas substâncias, mas ele vem usando maconha todo santo dia. Tá? E ele utiliza sempre essa palavra. Então, você sabe que eu estou 1 ano e meio já em recuperação. Eu falo, então, fulano, você está sem usar as outras drogas. Recuperação é outra coisa. Recuperação é muito mais amplo que isso, né? Não é só parar o uso. Recuperação é isso. E aí ele fala, mas recuperação não é eu estou bem com a minha família, eu voltei a me trabalhar, eu voltei a cuidar do meu negócio, eu não minto mais, as pessoas sabem, inclusive, que eu uso maconha, eu ando limpo, eu chego no horário, né? Eu sou responsável, eu estou pagando minhas contas, coisa que antes eu estava fazendo e não estava usando. Eu, né, jamais disse para ele, ok, usa maconha. Não, né? Mas eu também nunca falei para ele, olha, então sai daqui, porque assim, ou você para com tudo, né? Ou não vou te atender. Não é isso. Tem que fluir com aquela, né? Com aquele desejo dele. E ele veio de não vou parar, para né? Acho que devo parar, né? E a semana passada, justamente, ele falou isso. Alessandra, me ajuda, porque eu realmente entendo que meu problema, aliás, eu acho que a minha droga de escolha é maconha, hein? Porque nesses anos todos eu não consegui me livrar dela, né? Se eu tô apegado a ela, eu só faço quase que eu, né? Ou seja, e assim foi. Então, penso por aí, tá? Mas do meu ponto de vista, é uma grande vitória esse passo para ele tirar cocaína e tirar álcool e conseguir levar uma vida sem dizer que maconha faz bem, mas Exato. Se ele consegue, faz muito menos mal do que as outras drogas. Assim como eu sou a favor também de
de tomar, se indicado por um médico, tomar antidepressivo, se indicado pelo médico, tomar o Rivotril e usar as Marcelo, medicações. não sei se maconha não... Essa sua fala eu não posso reforçar. Maconha faz menos mal que outras drogas. Não é bem assim, tá? É que naquele Porque momento... cocaína e álcool, não é? Ele está tendo Essas prejuízo duas cognitivo, específicas. ele está tendo prejuízo cognitivo, né? Ele tem, entendeu? Então, assim, com Não, faz certeza mal, claro. né? Claro que Mas faz. para a vida dele, o que ele queria dar conta primeiro era isso. Então, a redução de danos, ela olha para exatamente isso que eu estou te falando, para o que ele quer, o que ele deseja, o que ele dá conta. Diferente de eu falar, não, é só o que eu desejo, né? Eu quero usar, viver na Gozolândia a vida inteira e me fazendo mal, destruindo a minha família, também tem um limite, né? Mas a redução de danos, ela olha esse caminho, entendeu? E acho uma discussão, infelizmente, muito infeliz, assim, né? Da gente ficar separando, né? E isso, durante muito tempo, também fez com que esses profissionais que está falando aí se separassem, né? Ao invés de estarem construindo pontes, né? Eu adorei a sua resposta. Eu não fiz a pergunta com a intenção de ser capcioso. Eu ouvia dessa meio que botando, dividindo em dois, mesmo como se fossem inimigos. Nunca tinha ouvido como a contenção de danos pudesse ser um meio para a sobriedade total. Acho genial, acho ótimo. Sim, sim. Não tinha ouvido isso. E é exatamente isso que eu penso e que muito provavelmente é o que esse artigo que eu te falei aí, o ótimo não deve ser inimigo do bom, em que ela fala do pragmatismo. Tá, óbvio que isso não é para todas as pessoas, tá certo? É impossível tolerar um uso, talvez observando um uso numa criança ou numa gestante, né? E eu ficar acompanhando a pessoa, né? Isso talvez a gente vai ter que ter intervenções diferentes, né? E prejuízos, e o que está, qual é a realidade, o contexto daquela pessoa, o que ela deseja, o que ela pode, o que ela consegue, né? É isso que a redução de danos se atenta, né? O meu objetivo final, sem dúvida, tá certo? É que ela pare, é que ela chegue lá, né? E aí vai entrar o estágio de motivação. Você acha que uma pessoa que está pré-contemplando, eu vou poder falar, né? Vai lá, ó, eu quero que você chegue lá. Jamais, eu não vim aqui para isso, né? Então, é um passo total. E acho que é isso que eu queria, talvez, dizer, né? Assim, dos profissionais, eu acho que com isso, né? Essa guerra, né, às drogas e guerra à redução de danos versus a abstinência, né, e que a nova política foi orientada para a abstinência, sim, né, a abstinência é a meta, né, mas no meio do caminho tem tudo isso, e que isso só nos afasta, sabe, infelizmente, afasta esses profissionais, né, de estarem trocando muito e estarem aprendendo uns com os outros, né, e isso é um cenário ainda difícil da gente mudar, é que você está novo um pouco aí nesse universo, né, nessa caminhada, então você vai ouvir falar disso, né, e vai falar, Alessandra é dos proibicionistas, né, Alessandra é do nada pode, né. Não interpretei assim, não. Eu ouvi bem essa então, resposta, achei ótimo, entendi muito ou bem. é o nada pode, mas também não é o tudo pode, Sim. né? Então vamos ver, vamos olhar para isso. Você foi clara. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, foi uma maravilha, um show de informações. Muito obrigado. Eu vou botar depois o seu contato, vou botar tudo aqui no vídeo embaixo. Isso, muito bota obrigado. O Instagram, esse é o contato aí que a galera pode talvez... Vou botar o Instagram, vou botar o teu site também, que é bacana, pelo menos, para ter uma ideia do tanto de trabalho que você já fez. Tá legal. E espero que, né, tenha aproveitado aí para que você possa fazer essas pílulas, né, do saber, pílulas, como é que você chama? Pílulas eu chamo de pílulas, é uma espécie, são uns 3 minutinhos, eu sempre faço, que é para passar por WhatsApp, para quem quer só ver um pouquinho, mas a ideia é que vendo aquele trechinho se interesse e veja a entrevista inteira. E eu boto sempre a entrevista inteira, sem corte, nenhum, não quero jamais cortar editar. a fala. Não vou fazer isso, pode falar o que quiser, vai para o ar. Legal. Então tá Muito bom, obrigado. Marcelo. Sucesso aí, tá? Muito obrigado, doutora. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau.